Boa noite, os irmãos podem se sentar. Muito obrigado. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesse dia de hoje. É um privilégio muito grande, né, ter recebido o convite. Agradeço ao Leandro, né, que teve ligou para mim, as meninas que a gente já está mais próximo aí durante todo o ano, né? O ano, às vezes eu olhava para elas assim, ficava pensando, olhava assim, elas estavam assim tão tensas devido às dificuldades que tem o curso, né? Mas graças a Deus e por tudo aquilo que Deus faz por nós. Então eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui e eu gostaria de deixar registrado assim, a minha felicidade quando eu vejo uma igreja que investe em crianças. Porque nós vimos aqui vários povos que precisam ser alcançados, o trabalho que estão sendo feito, isso precisa ser feito, mas tem um povo muito próximo de nós que está sendo negligenciado, e que são as nossas crianças. E eu vim para falar um pouco dela. Eu fiquei pensando assim, você vai perceber pelo meu sotaque, né, que eu sou goiano, não mineiro, apesar que eu gosto muito de Minas, na minha família tem muitos mineiros, mas próximo, né? Mas eu sou goiano, pastoreava uma igreja em Goiânia, quando Deus simplesmente disse, deixa tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Na verdade, foi bem assim que ele falou no início. Ele, né, mandou deixar tudo sim, para mim ser missionário na PEC, porém o convite era para mim vir para São Paulo, fazer o treinamento e voltar para Goiânia e ser missionário em Goiânia, na minha cidade. Só que quando chegamos aqui, Deus então mostrou, revelou, porque Deus não muda, né? Ele já sabia o que iria acontecer, ele só não mostrou para nós lá naquela época, mas mostrou quando estávamos aqui, que nós então não voltaríamos mais para Goiânia, pelo menos por enquanto. Às vezes a pessoa fala assim, nossos familiares, né, porque todos estão em Goiânia, quando vocês vão voltar? É muito difícil, porque muitos deles não são cristãos e não adianta, não tem como explicar. Eu falo, só Deus sabe o dia que eu vou voltar. Porque a partir do momento que Deus te chama para ser missionário, você pega a sua agenda, coloca nas mãos de Deus, e a partir de então é Ele que vai delimitar o que você vai fazer. A agenda já não está mais nas nossas mãos. Não sou eu mais que resolvo para onde eu vou, quando que eu vou, se eu vou. A verdade é Deus, Ele simplesmente faz os compromissos e nós temos que cumprir. E eu louvo a Deus porque juntamente com isso a minha família está próximo de mim. Foi tempos difíceis, muito difíceis aqui em São Paulo para a gente adaptar. Pastor, mas é o mesmo país. Gente, é o mesmo país, mas é completamente diferente. Se você sair de São Paulo e for para São Paulo, mas para o interior, você vai sentir muita diferença. Eu estava conversando com a irmã, e isso é real nas nossas vidas. Então é diferente, foi muito difícil, mas Deus nos abençoou e nos agraciou com uma herança que é o nosso filho Samuel. Eu, às vezes fico brincando com a minha esposa, né, porque ela não quer morar aqui, eu não gosto de São Paulo, eu não sei o que, esse lugar é muito frio, e é frio mesmo, a gente sofre aqui com o frio, né? E aí ela engravidou e teve um filho. Eu falo, tá vendo? Você não gosta de São Paulo, agora você tem um filho paulista. Não tem jeito, né? Então é uma felicidade muito grande estar aqui. E eu fico bastante à vontade de estar num lugar para falar sobre missões, principalmente numa igreja que tem demonstrado o amor por missões. Então eu gostaria de deixar registrado essa questão da igreja investir, ou da igreja incentivar pessoas a fazer um trabalho para que possa trabalhar melhor com as crianças. Eu vou falar sobre isso aqui hoje, você vai entender por que nós como igreja precisamos investir nas crianças. Engraçado, não está no que eu vou falar aqui, mas o texto de Mateus 18:5 tem o versículo 5, você pode depois ler com calma, se você quiser abrir pode ler, mas lá diz assim, né, Jesus, quando ele toma uma criança nos braços, aí os discípulos questionam quem era o maior no reino dos céus, e Jesus então tomando uma criança, no versículo 5 ele diz assim, ele diz que todo aquele que recebe uma criança em meu nome, a mim me recebe. Gente, esse versículo ele fala muito comigo, porque
Se a forma que nós recebemos uma criança é a forma que nós recebemos o próprio Jesus. Foi Ele que diz isso. Ou seja, a forma que eu trato uma criança é a forma que eu trato Jesus. Você quer saber como que Jesus é tratado na sua igreja, na sua casa? Olha qual o valor que você dá para uma criança. Porque o próprio Jesus diz: qualquer que recebe um destes pequeninos em meu nome, não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou, o próprio Pai. Então, você quer tratar Jesus bem? Trate uma criança bem. E o que nós temos feito com as nossas crianças? Por isso que o tema da minha palestra hoje é crianças amadas por Deus e maltratadas pelos homens, né? São crianças amadas por Deus, mas maltratadas pelos homens. Deixa eu só organizar aqui para me acompanhar junto. Nós vamos ver. Está muito fácil também, não é tão difícil a gente perceber. Quando eu fui convidado para vir para a PEC, eu falei: gente, mas uma missão que trabalha só com criança, porque esse é o objetivo da PEC. A PEC é a Aliança Pró-Evangelização das Crianças. A PEC não é uma denominação, ela não tem, a gente está até conversando com a irmã aqui. A PEC ela não é batista, a PEC ela não é presbiteriana, a PEC ela é interdenominacional, porque todos os seus líderes e lideranças são pessoas de várias denominações diferentes: batistas, presbiterianos, cristãos evangélicos, assembleianos. Tem pessoas, aqueles que abrem o coração para estar na missão. Então nós temos missionários de várias partes, de várias denominações. E a PEC hoje está em 196 países, faltam 12 países para poder a PEC alcançar. Porém, o irmão falou aqui dos países fechados, que são exatamente os países que não permitem de maneira alguma falar do Evangelho. Então é mais difícil. Nós temos orado. O alvo da PEC era que em 2018, que até 2018, a PEC alcance todos os 207 países reconhecidos pela ONU. Porém, nós estamos orando, porque esses países realmente que ficaram são países bastante fechados, onde o Evangelho tem muita dificuldade para entrar. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não se prevalecerão contra a igreja, né? Então, essas portas elas não podem barrar a igreja, mas nós precisamos estar unidos, juntos, orando, fazendo missões como os que vão. Interessante que o irmão tocou no assunto aqui. Missões não é só quem vai, mas as pessoas que estão por trás dos missionários. E hoje eu posso falar como missionário, um dos maiores problemas dos missionários são as pessoas que estão por trás dele, que muitas vezes abandonam o missionário no campo. Pastor, mas ele não faz parte de uma missão? Essa missão ela só é alguma ponte entre a igreja e o missionário. A missão, geralmente, por exemplo, eu não tenho o sustento da missão que eu trabalho, que é a PEC. Nós não temos. O sustento vem de igrejas, de ofertas, né? Porque a missão ela não tem. Muitas vezes as pessoas se comprometem, igrejas se comprometem, e isso dura 1 ano, 2 anos, só que o missionário ele continua no campo. Mas infelizmente as igrejas deixam de ajudar. Irmãos que se comprometeram deixam de ajudar, e muitas vezes o missionário passa por muitas dificuldades nesta área, porque ele já tem a dificuldade que ele tem que enfrentar no campo, e ainda a dificuldade de ver a sua família às vezes com dificuldades por causa da questão financeira. Pastor, mas Deus não cuida? Deus cuida, só que Deus cuida por intermédio das pessoas que estão atrás dele, né? Claro que Deus não abandona, mas um dia Deus vai cobrar daquelas pessoas que fizeram o compromisso e não cumpriram, né? Então é claro que Deus, de alguma forma, Ele sempre cuida. E por que eu digo que as crianças são maltratadas? São amadas por Deus. A gente vê em toda a Bíblia o amor e a forma com que Deus trabalhou com as crianças, a forma com que Jesus trabalhou com as crianças. E nós podemos ver que no mundo são 2 bilhões de crianças e adolescentes que representam 31% da população mundial.
Aqui no Brasil possui uma população de 215 milhões de pessoas, dos quais 59,7% milhões têm menos de 18 anos de idade, segundo o PNAD de 2013. Nós também vemos que em 87 países do mundo, 500 mil crianças são usadas para a guerra. Não sei se vocês têm acompanhado, é triste a gente ver, 52% dos refugiados são crianças. São crianças. O que nós vamos fazer com essas crianças? O que estão sendo feito com as crianças? Porque elas são as maiores vítimas. Não que os adultos não sejam vítimas, mas as crianças são as maiores vítimas. Sabe por quê? Porque o adulto, de alguma forma, ele consegue se virar, de alguma forma ele vai chegar em algum lugar. Mas as crianças, elas são dependentes. Se alguém não fizer algo por elas, elas não podem fazer por si só. Se para os adultos é difícil, imagina para as crianças. E agora nós tivemos uma notícia, né, aí das crianças que estão sendo usadas para a guerra, como eu trago aqui essa notícia para vocês, essa informação, e aproximadamente desde 1980, mais de 2 milhões de crianças têm sido mortas em conflitos armados. Aproximadamente 5 milhões dessas crianças ficaram incapacitadas em consequências da guerra, por causa de minas. A gente vê muito isso na África. E o que é pior, gente, as crianças hoje estão sendo treinadas, já tem crianças sendo explodidas, porque elas são treinadas por esses grupos radicais, aonde elas são explodidas então em algum lugar. Por quê? Porque a criança, ela entra em algum lugar e não é percebida muitas vezes, então ela está sendo menos fiscalizada. Então esse grupo descobriu então que é mais fácil então treinar criança, fazer com que elas então entrem em algum lugar, e já tem casos, já teve 4 casos de crianças que já foram crianças bombas, já somos chamados de crianças bombas. Há pouco tempo atrás foi anunciado 17 mulheres, porque eles têm trabalhado mais com mulheres, com meninas de 12 a 16 anos, para que elas façam esse trabalho. Por quê? Porque para eles, os meninos, eles têm mais valor na guerra, e as meninas então elas podem sim se explodir, porque o valor delas é menos nesses locais. Então, gente, por causa disso eu posso dizer com toda certeza que as nossas crianças estão sofrendo todos os tipos de maus tratos. Maus tratos físicos, maus tratos psicológicos, sexuais e o pior de tudo, espirituais. Por que eu digo que as crianças estão sofrendo maus tratos espirituais? Qual é o valor que as crianças recebem dentro das nossas igrejas? O que nós temos feito com as crianças dentro das nossas igrejas? Qual o valor que nós damos para elas? Pastor, mas nós valorizamos as crianças. Será que nós valorizamos o quanto elas merecem? Ou o quanto elas precisam desse acompanhamento? Quando nós vamos escolher um pastor, né, se vai haver uma sucessão pastoral, o que é feito para a escolha do novo pastor? Vai escolher se ele tem conhecimento bíblico, se ele tem bons testemunhos, se ele é uma pessoa que tem um jeito especial de trabalhar com as pessoas, de ver com as pessoas. E quando é para escolher alguém para ficar com as crianças? Temos o mesmo critério? Ou qualquer um serve? Por isso que eu digo que eu fico feliz quando eu vou numa igreja que eu vejo pessoas treinando, buscando treinamento para trabalhar com as crianças. Porque os pastores fazem os melhores cursos, eles procuram participar de tudo o que é necessário, e eu não estou falando aqui, isso é necessário e precisa, só que com as crianças, isso tem sido negligenciado. Irmãos, eu sei do que eu estou falando, eu prego em muitas igrejas, em várias, não só em São Paulo, em outros estados também, e geralmente o que a gente vê são crianças na hora do culto enfiadas em alguns lugares que vocês, eu nem vou contar aqui porque vocês não vão acreditar, né? Enquanto os adultos estão no melhor lugar, estão, né, aconchegados, com ar-condicionado e tudo, as crianças estão enfiadas num quartinho pequenininho, quase que não tem nem ar, sabe? Sofrendo ali,
E ainda quando vai fazer uma reforma na igreja, onde é colocado as coisas que tem que, mas não deu, onde vai colocar? Na sala das crianças. Será que nós estamos realmente valorizando as nossas crianças quando nós a tratamos dessa forma? Será que isso é respeitar as crianças? Por isso, irmãos, que nós na APEC acreditamos que o segmento mais importante da população e da igreja são as crianças. Uma geração apenas separa a igreja da extinção. Se não ganharmos crianças para Cristo e discipularmos as crianças salvas nas doutrinas bíblicas, o futuro da igreja e da civilização estará em jogo. E se você quer saber, basta você olhar a história da igreja. Nós estamos aqui hoje, oramos por vários lugares e para a Índia. Sabia que a Índia foi, no passado, um lugar com muitos evangélicos? A Europa chegou a ter 87% de cristãos. É o berço da onde houve o evangelho, onde houve a reforma, o berço da reforma. Hoje, pouco mais de 2,5% são cristãos na Europa. Nos Estados Unidos chegou a ter 93%. Os Estados Unidos foi praticamente, ele foi colonizado por cristãos. Hoje é um dos países que mais fecham igrejas no mundo. O país que mais enviou missionário, hoje está precisando de missionários serem enviados para lá. E o Brasil? O que vai acontecer com o Brasil? Porque nós vivemos uma explosão, o evangelho cresceu muito, mas o que nós vamos fazer com as nossas crianças? Uma pesquisa do Instituto da Família, 73% dos nossos jovens abandonam a igreja. Estou falando de jovens cristãos. 73% abandonam a igreja entre 13 e 18 anos. Assim que eles começam a ter um pouco mais de, ou pelo menos pensa que tem autoridade, mas ele acaba tendo, porque ele sobressai sobre os pais, ele abandona a igreja. E 82% abandonam a igreja no primeiro ano de faculdade. Eu acompanhei jovens na faculdade. E é impressionante como eles entram em crise no primeiro ano de faculdade quando eles vão estudar as filosofias do mundo. Sabe, eles entram em crise e eles então abandonam. Eles não creem, eles ficam tão em dúvida que eles não conseguem mais e aí eles vão afastando da igreja. Gente, nós não podemos cometer o mesmo erro que houve lá em Juízes, capítulo 2, 10 a 12, um texto bastante conhecido, quando Deus tirou o povo do Egito e mandou o povo para a terra prometida. Deus deu várias promessas, fez várias promessas para eles, mas eles tinham que cumprir algumas coisas. Dentre elas, era cuidar das crianças, né? Era ensinar as crianças no caminho em que elas deviam andar. E eles então entraram na terra prometida. Depois de muito tempo eles conseguiram entrar na terra, mas olha só o que o texto diz em Juízes 2, 10 a 12. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Aonde o povo de Israel errou? Por que fala depois de toda aquela geração, é a geração de Josué? Quando Josué morre, toda aquela geração, então vem uma outra geração que não conhecia o Senhor. E por que não conhecia? Porque as crianças foram negligenciadas. O grande erro nosso da igreja é achar que as crianças são pequenas e não entendem. Elas não entendem, não precisa. Basta ficar com elas na sala, é só o tempo que acontece o culto, os pais adorarem ao Senhor. É só esse tempo. Aí elas vão ficar lá por esse tempo. Gente, o que eu e você como pai tem feito com os nossos filhos? Porque eu estou falando aqui hoje dos seus filhos. São os seus filhos que estão sendo negligenciados. E nós precisamos fazer algo por eles. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para essas crianças.
A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. É só por meio da verdade. E nós só podemos conhecer a verdade se ela for ensinada, que é a palavra de Deus. Por isso nós entendemos que o trabalho com crianças, nós entendemos que a evangelização das crianças e o culto infantil é culto, não é cultinho, não é salinha. A gente tem uma mania de diminuir a criança, né? Cultinho, salinha, a biblinha, a palavrinha. Não, gente, é culto. As crianças cultuam. Deus não aceita cultinho, Deus aceita culto. Culto. E nós precisamos ensinar as nossas crianças a cultuar a Deus. Nós precisamos ensinar as crianças a respeitar Deus. Por isso entendemos que isso é coisa séria e não brincadeira de criança. Ficar com as crianças na sala não é brincadeira de criança. Quantas pessoas, o ano passado, nós treinamos quase 500 pessoas na APEC aqui na Zona Leste, que é a zona que eu atuo. Gente, vocês não têm ideia a quantidade de pessoas que antes de começar os cultos chegam na gente. O que nós vamos aprender a brincar com a criança? Que tipo de brincadeiras que nós vamos ensinar? Vocês vão aprender a ensinar a Bíblia para a criança. Porque esse é o nosso objetivo. Que as crianças conheçam a palavra de Deus. Pastor, mas elas são muito pequenas. Quem disse que... Interessante que quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é limitado, ele fala com quem ele quiser, até mesmo com o bebê, até mesmo no ventre materno ele fala. Não, mas eu não vou falar porque ela não entende. Quem diz que é você que tem que fazer a criança entender? Não somos nós, é Deus, é o Espírito Santo que faz entender. O nosso trabalho, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, que o nosso trabalho é ir e pregar o Evangelho. Só isso que Jesus falou, só isso. Mas nem isso nós conseguimos fazer com eficiência. E pregar o Evangelho, só isso. Convencer não cabe a mim, não cabe a você. Pastor, eu não vou falar porque ela não entende. É porque é você que quer convencer. Porque quem vai convencê-la não tem essa limitação, porque Ele é Deus. E Ele pode falar o que Ele quiser. Por isso, foi perguntado para as pessoas que estão trabalhando na igreja, pastores, pessoas que são envolvidas na igreja. Porque sabemos, infelizmente, que a igreja, ela funciona da seguinte forma, né? A seguinte divisão: 20% trabalha e 80% fica sentado. É o crente 3S. Conhece o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito, né? Então, eu já estou salvo, sentadinho aqui, estou satisfeito, esperando Jesus voltar. E 20% trabalha. 20% trabalha. E foi perguntado então para pastores, pessoas que estão envolvidas no ministério. E é interessante, gente, que essa pesquisa, ela mostrou o seguinte dado: 1% dessas pessoas que trabalham hoje, que são professores em seminários, pastores, missionários, pessoas que estão envolvidas, 1% deles receberam Jesus antes dos 4 anos. Pastor, mas isso é possível? Lembra que eu falei que não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo? É possível, sim. É possível, porque não depende de mim. 4% receberam Jesus após os 30 anos. 10% dos 14 aos 30 anos. Interessante que só 10% recebem Jesus, mas 80% deles, na verdade, abandonam a igreja. Olha que inversão. Porém, 85% das pessoas que estão envolvidas nos ministérios hoje, pastores, missionários, professores de seminários, pessoas que estão envolvidas no reino de Deus, 85% deles receberam Jesus antes dos 14 anos. Receberam Jesus e começaram a trabalhar. E é interessante, gente, que onde é que nós investimos? Onde a igreja mais investe aqui? Né? Nós somos maus investidores. Nós somos péssimos investidores. Não que nós não devemos investir em todos esses campos. Mas olha só o campo que traz mais retorno para a igreja. Mas nós investimos a maioria aqui, não é? Entre os 14, entre essa faixa etária. Existem muitas coisas que são feitas para os jovens. Jovens, me entendam, vocês precisam, todos precisamos fazer o trabalho. Não estou querendo dizer que nenhum é desmerecedor do trabalho da igreja, mas
é interessante que nós negligenciamos aquilo. Algum de vocês aqui já participou em algum trabalho missionário só para criança? Olha, eu vou para tal lugar, esse ano nós fizemos, mas você não vai, você conheceu a PEC aos 9 anos. Não, mas olha só que interessante, gente. Olha só que interessante. Esse ano nós fizemos um trabalho no Rio de Janeiro só com crianças, porque a PEC trabalha só com as crianças, então o nosso alvo sempre vai ser as crianças, né? Então nós saímos para a rua, para a praça, nós fomos fazer um trabalho no Rio de Janeiro e nós alcançamos quase 41 mil crianças nas escolas, porque nós entramos nas escolas, evangelizamos, fazemos o trabalho, nas praças, vamos às praças, começamos ali, a gente até brinca com as crianças, mas é só até reunidas. Depois que elas estão reunidas, aí nós mostramos para elas o Evangelho. Nós então, e claro, dentro da possibilidade, da forma que a criança entenda. Por isso que a PEC tem um método que nós trabalhamos com criança. E por que nós não mudamos esse método ainda, até hoje? Por que a PEC trabalha com o mesmo método? Porque desde 1937 nós usamos esse método e ele funciona até hoje muito bem. Então, para que mexer no time que está ganhando, né? Então nós não vamos mexer, ainda funciona. E na verdade são métodos, gente. Qualquer pessoa pode ter um método. Nós usamos um método, mas a PEC não é a única detentora de métodos. Existem vários métodos. Nós temos o nosso método e ensinamos e trabalhamos com esse método porque acreditamos que ele alcança os nossos objetivos. Por isso nós entendemos também que trabalhar com criança é uma questão de estratégia. Um dia eu estava lendo um texto bastante conhecido, o texto de Lucas capítulo 5, que é a palavra do semeador, né? Que é a parábola do semeador. E é interessante analisar um pouco essa parábola. Lá no versículo 5 de Lucas 8, se você quiser acompanhar, nós vamos estar falando agora em cima de Lucas 8. Lucas 8, capítulo 5, diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então Jesus começa contando a sua parábola, que o semeador saiu a semear, e que alguma parte dela caiu à beira do caminho. Lá no versículo de número 12, ele diz: as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos corações, para que não creiam e não sejam salvos. Então, eu tive a liberdade de aplicar essa palavra, junto com a pesquisa que essa pesquisa ela foi feita até pouco tempo atrás na PEC, com qual a idade você tinha quando você recebeu Jesus. Então, eu fiz nessa livre aqui uma aplicação das crianças que recebem Jesus antes dos 4 anos. É como uma semente, porque nós estamos lançando a semente. As crianças estão recebendo a palavra de Deus. Mas se nós não cuidarmos, será como sementes lançadas à beira do caminho. Porque a criança é muito nova ainda, ela não entende realmente. Então muita coisa pode passar despercebido. E o diabo vai vir e roubar aquilo da criança. Pastor, mas como isso acontece? Gente, dentro da sua casa. Hoje, celular, televisão, computador. Olha só a quantidade de coisas que o diabo usa para roubar a palavra que você semeou à criança. Eu não sei se os pais acompanham as crianças em casa. Se não acompanham, gente, o único momento que elas têm a palavra de Deus é aqui na igreja. Aí elas têm a semana toda para encher a mente de coisas que não prestam. De coisas que não prestam. E aí o diabo vem e rouba a palavra que foi semeada em seu coração. Mas Jesus, continuando, ainda em Lucas 8,6, outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Jesus então explica, porque os discípulos pediram a explicação dessa parábola. No versículo 13 ele diz: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra e receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por um tempo, e na hora da provação se desviam. Então eu relacionei essa palavra com os 4% que recebem Jesus após os 30 anos. Por quê, gente? A pessoa, quanto mais velha ela fica, mais cheia do mundo ela fica, e o coração vai petrificando. Pode ver, quanto mais a criança cresce longe do Evangelho, mais do mundo ela vai absorvendo, mais difícil vai ficar para que ela tome uma decisão.
Entendo o que eu estou querendo dizer, que não estou querendo dizer que as pessoas após os 30 anos não recebem. Tanto que 4% das pessoas receberam, talvez você aqui recebeu, porque Deus, Ele não tem limite, Ele vai falar no coração de quem Ele quer. Então, o que eu estou querendo trazer para nós é que nós acordemos, porque quanto mais as crianças distante elas ficam do Evangelho, mais próximo ela fica do mundo. E mais próximo do mundo, mais o coração cheio. E aí, depois de muito tempo, um coração duro, fica tão difícil trabalhar com essas pessoas, porque elas já creem em outras coisas, o mundo já está no seu coração, talvez ela creia em outras coisas, em outros deuses, muitos deuses na Índia, né? Como é difícil pregar o Evangelho para essas pessoas, né? Às vezes você vai conversar com a pessoa, ela não quer nem te ouvir, né? Ela não quer nem te ouvir. Então, isso, quanto mais a criança cresce longe do Evangelho, mais o seu coração vai se endurecendo e mais difícil vai ficando dela, então, tomar a sua decisão por Cristo. Mas outra parte caiu à beira dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Jesus então explicando em 8,14, a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Impressionante como os nossos jovens sofrem na sua juventude. Por isso relacionamos esses 10% às que caiu à beira do espinho, porque os nossos jovens crescem com o pé na igreja e o pé no mundo. Por isso há uma grande evasão de jovens da igreja. Olha que coisa interessante, enquanto a igreja trabalha muito para alcançar os jovens que estão lá fora, ela está perdendo os que estão aqui dentro. Quantas igrejas têm perdido, quantos jovens? Fazemos trabalho em prisões, é impressionante a quantidade de presos que são filhos de líderes de igreja. Gente, eu ouvia falar isso, mas eu falava, gente, será que é verdade? Gente, é verdade. É uma quantidade muito grande de pessoas que passaram pela igreja, que cresceram na igreja. Você vai evangelizar, se você tornar isso um hábito na sua vida de evangelizar as pessoas, você vai perceber em uma e outra pessoa que aquela pessoa um dia já esteve na igreja, eu já fui crente, aí ela vai te contar a vida dela. Sabe, é impressionante os nossos jovens, e é muito fácil, porque às vezes a igreja só quer condenar os jovens, gente, mas o que estão sendo oferecido por eles é muito atrativo, e eu sei disso. Eu me converti aos 28 anos, eu sou ex-alcoólatra. Então, durante boa parte da minha vida, eu vivi no mundo. Até que um dia, a graça de Deus me alcançou, e me alcançou de uma forma espetacular. Eu sei que cada pessoa tem a sua experiência, mas no dia que eu recebi Jesus, naquele dia em diante, eu vivia todos os dias. No dia que eu recebi Jesus, que eu tomei uma decisão séria com Jesus, eu nunca mais senti vontade de viver. Nunca mais. Isso não acontece com todos. É uma experiência minha. Eu nunca mais senti. Então eu não sofri. Você não sofreu para parar? Não, eu não sofri. Porque Deus tirou a vontade. Foi algo espetacular que Deus fez na minha vida. Então eu sei do que os jovens passam. Eu sei o que eles passam. E às vezes a igreja só condena. Em vez de trabalhar, de procurar entender por que eles estão com essa luta. Gente, nós precisamos cuidar dos nossos jovens, nós precisamos cuidar dos membros da nossa igreja, e nós precisamos fazer isso quando ainda criança. Se passar essa fase, nós vamos ter sérios riscos. Por isso que a outra final caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus então, explicando a parábola, 8,14, diz: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom reto coração, retém a palavra, estes frutificam e perseveram. Por isso relacionei com as crianças até 14 anos. Por quê, gente? Porque é o melhor momento para se ensinar a palavra. Aliás, é o melhor momento para se ensinar o ser humano é quando criança. Porque depois dessa fase, acabou. Então, se você tem, inclusive, Provérbios diz isso: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então, se você quer ensinar o seu filho, ensine hoje,
até aos 14 anos no máximo. Até os 14 anos no máximo. Ensine aquilo que você quer. Você quer que ele seja um bom cristão? Ensine o respeito à palavra de Deus para ele. Se você quer que ele seja alguém que faça diferença na sociedade, você precisa ensinar a palavra de Deus para ele hoje. Porque quanto mais tarde você fazer isso, mais difícil se tornará. E infelizmente, muitos dos jovens que saem da igreja, eles morrem muito. Quantos pais, quantas mães estão sofrendo com os filhos fora da igreja? Quantos ministérios de igreja destruídos? Quando eu falo de ministério, estou falando de ministério pastoral. Destruído porque o pastor ele não tem autoridade para falar à igreja sobre a educação de filhos, porque infelizmente os seus filhos não são exemplo. E ministérios são destruídos. Quantas pessoas destruídas? Porque nós negligenciamos. De quem então é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade de ensinar as crianças? Primeiramente, irmãos, e aqui quero que os pais me ouçam. É da família, principalmente dos pais. Principalmente dos pais. Gente, é impressionante como nós temos, os homens têm a síndrome adâmica. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres. Porque eu não sei o que seria da igreja hoje se não fossem elas. Porque muitas coisas que eram para os homens fazer, são as mulheres que fazem. Inclusive a educação espiritual dos filhos, que era para os pais. Ah, pastor, mas a mulher não trabalha, o homem que trabalha fora. Não me vem com essa desculpa, que Deus não vai aceitar essa desculpa. O certo é que os homens são negligentes, são omissos. Quando eu falo da síndrome adâmica, é porque quando a mulher, para quem que Deus deu, quando Deus colocou a mulher e o homem no jardim do Éden, ele então deu uma ordem, para quem? Para o homem, para que ele não podia comer de todos os frutos, mas não comesse do fruto que está no meio, no centro do jardim. E provavelmente, com toda certeza, quem passou essa orientação para a mulher foi o homem, e ela sabia disso, tanto que quando ela foi tentada, ela respondeu, que não podia tocar. E o diabo então enganou a mulher naquele momento. Gente, aonde estava Adão naquele momento que a mulher foi tentada por Satanás e o homem não estava ali para protegê-la? Aonde estava Adão? Adão estava do lado dela. Do lado dela, ouvindo toda a conversa. Mas ele foi omisso. Porque o texto diz que ela tomou do fruto, comeu. Ela não jogou para o seu esposo. Ela não guardou para dar para ele mais tarde. Ela pegou do fruto, comeu e deu ao seu esposo. Ele estava do lado, ouvindo tudo, mas não fez nada. E os homens continuam fazendo a mesma coisa. Omissos. Não fazem o que é da sua responsabilidade para fazer dentro da igreja. Nós treinamos 497 pessoas para trabalhar com criança. 17 homens. Esse ano nós não temos nenhum homem. Nenhum homem. A responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os filhos, para as crianças, é dos homens. É dos homens, mas eles não vão. Porque criança não é coisa de homem. Criança é coisa de mulher. Esse é o valor que nós damos para as nossas crianças. Qual foi a última vez que você, homem, foi lá na sala orar com as crianças lá? Qual foi a última vez que você entrou na sala para orar com elas? Quantos professores de homens têm trabalhando com as crianças? A responsabilidade é da família, mas a responsabilidade também é da igreja, porque é a igreja que oferece os meios, ou seja, o conhecimento da palavra para que as pessoas trabalhem com a criança. Mas o que as igrejas têm feito para trabalhar com as famílias? Que tipo de pregação nós temos ouvido que nos desafie a trabalhar com os nossos filhos? O que tem sido feito? O que a igreja faz para que os pais, as famílias sejam preparados para ensinar os seus filhos? Ore. Oração, ação e orar. Só orar, meus irmãos.
eu tenho certeza, não vai acontecer nada, porque Deus espera uma ação da nossa parte. Ele espera que você dá o primeiro passo para atravessar o mar vermelho. Não adianta orar, só orar. Entendo o que eu estou querendo dizer. Claro que você tem que orar, mas você precisa agir. Nós precisamos fazer algo. E o que nós temos feito como igreja? Qual o valor que nós damos para as crianças? Como igreja, como nós temos alcançado as crianças? O que nós temos feito com os nossos jovens? Então, a responsabilidade também é da igreja. E claro, é a igreja que dá os professores. É a igreja que trabalha com os professores. É a igreja que vai treinar os professores. Pastor, mas eu não sei, não sabe? Procure uma instituição que faça isso. Tem a PEC, só que tem outras. Não é só a PEC, existem outros meios. O fato é que as pessoas que trabalham com crianças, mais uma vez eu estou falando dos seus filhos. Dos seus filhos, eles estão lá, que tipo de alimento eles estão recebendo? Qual é o conhecimento bíblico que o professor tem para estar com a criança? Ah, pastor, mas não é só um tempinho até terminar o culto aqui. Enquanto vocês estão recebendo o melhor da palavra de Deus aqui, por uma pessoa treinada, por uma pessoa que dedica tempo para preparar a sua mensagem, por uma pessoa que que investe tempo em oração pelos membros da igreja, você tem recebido o melhor. E a criança lá, o professor às vezes, chegando um dia antes, ele vai preparar o material para trabalhar com a criança. Aí chega lá, ele não sabe fazer nada, não consegue fazer, aí vira uma bagunça, as crianças são indisciplinadas. Não são as crianças que são indisciplinadas, são os professores que não são treinados. Porque criança, ela precisa ouvir as coisas na linguagem dela. E olha que coisa interessante. Não existe uma Bíblia para adulto e uma Bíblia para criança. É uma única Bíblia. Agora, a forma que você fala para o adulto é diferente da forma que você fala para a criança. Se você falar para o adulto aqui, eu falando isso aqui, a criança ia ouvir aqui, ela ia estar aqui correndo mesmo, que ela não consegue ficar quieta. Agora, quando eu falo para a criança, é interessante que quando eu falo para a criança, o adulto entende. Porque o adulto entende a linguagem de criança, mas a criança não entende a linguagem de adulto. Então nós precisamos falar na forma que a criança entenda. Nós precisamos trabalhar de uma forma diferenciada com as crianças. Por isso, pais, vamos falar de Deus para as nossas crianças. Vamos ensinar para elas os caminhos. Você pai, você mãe, vamos falar para as crianças, vamos ensinar os caminhos do Senhor. Tem um vídeo que eu vou passar ali agora, ele vai entrar ali automático, se já tiver o som. Ele ilustra um pouco do que eu estou. Talvez você já tenha assistido o filme, mas eu peguei só essa parte para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, o quanto um pai é necessário na vida das crianças. Eu já ia passar. Alguém tirou aí. Que ele entra automático aí, pode deixar. Só o volume. O volume. profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas.
Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou. Eu vou. Eu vou. O futuro da igreja, sociedade, da família, está nas mãos das crianças. Mas o futuro das crianças está nas tuas mãos. Você decide o tipo de pais que você quer para a nova geração, o tipo de liderança que você quer para a sua igreja, o tipo de liderança que você quer para o seu país. O futuro está nas mãos delas, mas elas estão nas nossas mãos hoje e precisamos fazer algo, senão nos tornaremos como aquela geração que não conhecia Deus
e fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso eu te convido a baixar sua cabeça. Eu não conheço sua vida, não conheço as suas necessidades, não conheço as suas lutas, mas eu vim aqui em nome de alguém que conhece todo o seu ser. Ele sabe tudo sobre você. Ele conhece as suas angústias, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas necessidades. E eu quero desafiar você, porque a igreja tem essa responsabilidade. Todos nós temos uma criança dos nossos lados. Eu não estou falando aqui só de criança da nossa igreja, eu estou falando daquela criança que está lá no vizinho da sua casa. Estou falando do seu sobrinho, estou falando dos seus filhos, dos seus netos, daquela criança vizinha da sua casa. Todos eles, um dia eles vão seguir uma liderança. Infelizmente nós estamos vivendo num país onde nossas crianças estão seguindo o caminho do mal, onde elas estão se envolvendo cada dia mais cedo com a criminalidade, porque o valor que nós não damos para elas dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, os traficantes estão dando valor a elas. Por isso eu desafio você a ensinar uma criança. Gostaria de convidar o irmão Leandro aqui à frente. E ele vai estar orando. Ele vai estar orando. E ele tem a liberdade, se ele quiser falar alguma coisa. A igreja é sua. Aleluia. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida. Uma mensagem de reflexão para que possa pesar realmente em nosso coração o quanto devemos dar importância aos nossos filhos, às nossas crianças, em nome de Jesus, irmãos, para que eles possam ser alcançados. Ele estava aqui ministrando e eu já estava pensando de que maneira eu posso contribuir para ajudar as crianças na onde eu moro. Tem bastante criança ali e nós precisamos, irmãos, orar, porque depende de nossas forças para que as crianças sejam alcançadas em nome de Jesus. Sobre isso que ele falou na Europa, sobre da Irlanda do Norte. Na Irlanda do Norte houve um momento de avivamento, onde houve 100% de conversões, bares foram fechados, pessoas que mexiam com magia negra queimaram tudo que tinha em praças públicas, houve um grande avivamento, mas essa geração não ensinou seus filhos. E hoje na Irlanda do Norte tem menos de 3% de cristãos que conhecem a palavra do Senhor. Tem algo muito sério para que possa ser refletido em nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, nós clamamos por Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. E pedimos, meu Deus, que pelo Teu Espírito, Pai, o Senhor venha mover em nossos corações. Como o Teu servo ministrou nesta noite, meu Deus. É o Teu Espírito que convence o homem, meu Deus amado. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito venha mover, meu Pai. Assim como falou com a minha vida, Senhor, eu creio que falou com a vida dos meus irmãos, meu Deus, nesta noite, Pai. E assim como a Tua igreja, meu Deus, já está envolvida, está trabalhando, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê recurso, estratégia, Senhor, ousadia, meu Pai, vontade, Senhor, de vencer, de falar do Teu nome, de trabalhar, Senhor, disposição, meu Deus, para que assim, meu Pai amado, nós possamos contribuir para o crescimento do Teu reino, Senhor, também, meu Pai, numa área missionária onde os campos estão, Senhor, florescendo, que são, meu Pai amado, a vida, Senhor, de nossas crianças. Como o Senhor disse, meu Deus, para nós olharmos para o campo, Senhor. Esse campo está pronto, meu Deus amado, para podermos trabalhar sobre ele, Senhor.
Que o Senhor venha levantar a tua igreja, meu Deus, com ousadia, com força, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do teu santo nome, para que essas vidas sejam alcançadas, meu Deus, para que sejam, meu Pai amado, resgatadas da mão do traficante, Senhor, resgatadas, meu Deus amado, da mão, Senhor, deste mundo vil e pecador, Senhor, para a glória do teu santo nome, meu Pai, para que nós possamos ver, meu Deus amado, o teu reino, Senhor, crescendo, meu Pai, e sendo fortalecido em nome de Jesus, Senhor. Como pais, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, nessa tarefa nos capacite, para que nós possamos ser verdadeiramente instrumentos, Senhor, que instrua os nossos filhos, meu Deus, em casa, Senhor, no caminho onde estivermos, meu Pai, falando, meu Deus, a tua palavra, inculcando sobre eles, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, pastor, eu quero agradecer no nome do Senhor Jesus pela sua vida. Amém? Glória a Deus. A Jubrac salva a igreja com a paz do Senhor. Amém. Se os irmãos quiserem colocar de pé. Primeiro lá em cima, ó. Isso. Correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso. És quem eu procuro, mesmo assim em meio à dor.
por esses pedidos. Eu quero apresentar aqui também a vida do pastor André. O pastor André, ele teve que, de uma forma emergencial, cuidar de uma igreja lá em Franca, né? Ele está aqui em São Paulo. Ele mora aqui aí, tá? Não foi para lá, não. Ainda não, pode parar com isso. O pastor André, ele trabalha pela convenção, quando tem problemas em alguma igreja, ele vai lá para ajudar a fazer como é que é o nome, Raquel? Intervenção, obrigado. Fazer a intervenção nas igrejas. E lá em Franca teve um problema e ele teve que ir lá resolver, e por isso a ausência dele na semana passada. E também essa, irmãos, ele pediu a oração da igreja lá pelos irmãos de Franca e também pela vida dele. Quarta-feira ele estava aqui ministrando, rouco, sem voz, né? O pastor, ele tem passado por essa dificuldade também de saúde, uma coisinha ou outra sempre está atrapalhando ele na saúde. Então vamos estar orando pelo nosso pastor, pela igreja de Franca e por esses pedidos aqui em nome de Jesus. Amém? Estende a mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos, meu Deus, a Ti, Senhor, intercedendo, meu Deus, pela vida, meu Pai, do nosso pastor André, Senhor, pelo trabalho que ele está realizando, meu Deus, na cidade de Franca, meu Deus, na igreja, Senhor, que está passando por uma dificuldade, Senhor, e precisa, meu Deus amado, da Tua graça, Senhor. Que o Senhor venha mover com o Teu Espírito, Senhor, abençoando a vida, Senhor, de nossos irmãos ali em Franca, Senhor, da Tua igreja, meu Deus, para que ela seja fortalecida, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Dê sabedoria ao Teu servo, Senhor, na maneira que ele está conduzindo o trabalho ali, Senhor, para o pastor, meu Deus amado, que está tomando conta, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Que as ações do inimigo, Senhor, caiam por terra, sejam repreendidas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor amado, a saúde do Teu servo, Senhor. Cuida dele, meu Pai. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Cubra a vida dele com o Teu sangue, meu Deus, repreendendo, meu Deus, todo mal. Ó Senhor, que o Teu servo, meu Pai, possa ter, meu Deus, a saúde restabelecida, Senhor. Que ele seja fortalecido, meu Deus. Derrama do Teu refrigério, meu Pai, sobre ele, por amor do Teu nome, meu Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Também abençoa, meu Pai, esses pedidos que vieram às minhas mãos, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, com a Tua graça, venha abençoar os nomes das pessoas que estão sendo apresentadas aqui, Senhor, em nome de Jesus. Também, meu Deus, os pedidos que estão sendo apresentados, Senhor. Seja ele qual for, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, na Tua graça, venha sondar o coração, venha mover, meu Pai, sobre essas vidas, Senhor, realizando um milagre, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Abençoa também a nossa semana, Senhor, para que seja uma semana abençoada, regada do Teu Espírito, regada da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, para a honra e a glória do Teu santo nome, meu Pai. Traga notícias boas, Senhor. Eu Te peço, ó Deus, que seja uma semana, Senhor amado, onde os Teus filhos venham ver o mover do Teu Espírito, Senhor, no lar, no trabalho, na escola, Senhor, na família, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de cada um, hoje e sempre. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana. Já chegou